a Câmara realiza a comissão geral para discutir a reforma administrativa. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Tadeu Barros, que é diretor-presidente do Centro de Liderança Pública. Tadeu, boa tarde. Obrigada por comparecer e estar com a gente aqui no Fast News. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha, à disposição. Tadeu, queria começar falando sobre a crítica, do Centro de Liderança Pública recente. Vocês divulgaram uma nota dizendo que a reforma administrativa não ataca de forma estrutural supersalários. Então, queria entender melhor esse posicionamento e como vocês têm visto até o momento essa discussão sobre a reforma. Bom, um dos grandes pilares aí quando a gente fala em reforma administrativa é combater privilégios nesse nosso país. E supersalários, infelizmente, a gente está escutando um combate desde 2016. Então, já são 9 anos que vem se discutindo regulamentar o teto de supersalários e até hoje nada foi feito em relação a isso. Então, a gente não pode perder mais uma janela de oportunidade, porque a gente está falando aqui em uma casta muito pequena de servidores públicos que passam o teto salarial hoje de R$46 mil. Então, a gente está falando em servidores que ganham 100, 150, tem casos absurdos de R$1 milhão no mês, enquanto o assalariado está ganhando R$1.500, enquanto o salário médio no nosso país é de R$3.500, R$4.000. A gente está falando, Beatriz, indo para o ralo mais ou menos 11 bilhões ano com supersalários. Quantas políticas públicas de saúde, educação, segurança a gente poderia fazer regulamentando esses supersalários? Só para o telespectador ter uma ideia, esses 11 bilhões, a gente está falando aí num ano de COP, de meio ambiente, olhar para a agenda ambiental, o orçamento do Ministério do Meio Ambiente é de 4,5 bilhões. Então, assim, é muito recurso que está indo para o ralo e que a gente precisa olhar. Tadeu, vou chamar para a conversa o nosso comentarista Rodolfo Maris também para te fazer perguntas. Rodolfo. Boa tarde, muito obrigado por estar conosco aqui no Fast News. Olha só, muito se fala sobre essa reforma administrativa e eu li uma recente matéria sobre a questão do bônus e também como que ficaria a questão da produtividade. Pessoas incrementam o seu salário justamente com esse tipo de prerrogativa, com esse tipo de direito. Como que fica isso com a reforma agora? Rodolfo, tudo bom? É bom falar contigo. Você tocou num outro ponto extremamente importante. A gente falou de privilégios. Outro ponto que você colocou aí é de desempenho. Então, a gente está falando aqui em modernização da máquina pública e quando a gente fala em desempenho, a gente tem que lembrar de uma palavra muito importante, meritocracia. Então, a gente precisa trazer uma gestão de desempenho e esses bônus, eles devem ser direcionados para aquele servidor que ele, assim como na iniciativa privada, cumpre metas, consegue alcançar objetivos e aí sim a gente tem aí uma política de meritocracia. É algo que a gente não vê hoje, né? Então, esse é um ponto relevante de modernizar a máquina pública olhando para o desempenho mais à luz da meritocracia. Tadeu, a CLP divulgou essa nota, elogiando inclusive alguns pontos, mas então trazendo essas críticas que vocês têm colocado. Como é que está o diálogo com a Câmara? Vocês conseguem conversar, dar sugestões? Vocês acreditam que algumas dessas propostas, desses pedaços do texto, a partir disso, podem ser modificados? Beatriz, grande parte do texto é super interessante. Então, a gente falou aqui de 2 pilares, a gente falou aqui em modernização, combate a privilégios, e um terceiro pilar aí importante é a questão da gestão fiscal, né? A gente tem um orçamento muito travado e a gente precisa, à luz da reforma administrativa, também olhar para esse pilar aí de qualidade do gasto público. E a gente vê grande parte do que vem sendo discutido no texto, mas a gente vê uma demora também muito grande. Então, esse texto ele precisa ser publicizado. A gente tem um trâmite de processo legislativo que ele não é rápido, ele é demorado. Então, precisa se colocar para que essas discussões ao longo das comissões temáticas, ao longo do processo legislativo, na conversa com a sociedade, com o terceiro setor, ele possa ser
ser aperfeiçoado. Então, tem muita coisa interessante, muita coisa boa, mas a gente não pode perder tempo, Beatriz. Precisa-se discutir isso urgentemente, mas no processo já legislativo. Rodolfo, por favor. Eu queria saber dele sobre essa questão dos supersalários. Eu vou ser contundente em relação a isso, porque o que de fato o texto muda sobre isso? O que o texto fala sobre isso na questão da mudança dos supersalários? Porque, a grosso modo, quando a gente lê uma notícia ou quando a gente fala isso nas rodas de amigos, parece que é um combate, cara, inexistente contra os supersalários. O que o texto fala sobre essa mudança de fato? Por favor. Você tem toda a razão e a gente tem sido ineficiente desde 2016. E o que o texto precisa falar? Precisa colocar limite nas chamadas verbas indenizatórias, que muita gente chama de penduricalhos, que muita gente chama de benefícios extraordinários. Então, essas verbas indenizatórias são elas, Rodolfo, que furam esse teto de 46 mil e a gente vê absurdos aí, Brasil afora. De novo, é importante dizer que é uma casta muito pequena de servidores públicos que são privilegiados com esses supersalários e que o texto precisa deixar muito claro, tirando essas verbas indenizatórias, regulamentando e realmente tendo um teto, porque hoje a gente tem, parece, um teto solar, em que passa várias coisas, e isso não pode acontecer. Isso tem que ficar muito claro no texto e muito bem estabelecido. O Centro de Liderança Pública também colocou ali algumas recomendações, diretrizes que poderiam ser alteradas para o caso de home office ou de teletrabalho dos servidores, Tadeu? Beatriz, é uma realidade que a gente vive, a gente aprendeu no pós-pandemia, mas que deve ser regulamentado de acordo com a natureza do trabalho, né? Então, você tem gente de back-office que não precisa estar no atendimento direto. A gente precisa olhar também, e o deputado Pedro Paulo tem falado muito isso, da questão aí do pilar também de transformação digital, então, de chegar ao cidadão, e isso facilita o trabalho de home office. Mas, algumas questões, eu preciso do atendimento ali ao cidadão. Então, esse precisa ser caso a caso verificado. Mas a gente não pode fechar os olhos que essa é uma nova realidade e ela tem que ser implementada. Conversamos com Tadeu Barros, diretor-presidente do Centro de Liderança Pública, sobre a reforma administrativa. Tadeu, obrigada pela disponibilidade. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Rodolfo. Boa tarde a todos e todas.